Você tem o emprego dos sonhos, se casou, tem filhos, tem uma linda família, ou conseguiu realizar algum sonho seu. Você talvez tenha uma boa condição financeira. E mesmo que você tenha tudo aquilo que as pessoas falaram que ia fazer você feliz e que ia ser necessário para a sua felicidade, mesmo assim, nesse momento, você pode estar sentindo que está faltando alguma coisa, que você ainda precisa adquirir algo para que você consiga ser feliz por completo, de que você ainda não chegou lá onde você quer chegar. Isso é mais comum ainda do que parece. Hoje o tema é: era para eu estar feliz. Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês. E espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Meu nome é David Freitas, eu sou um entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. Minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Teve um dia que eu cheguei a ver um vídeo de um rapaz onde ele dizia que ele olhava para a vida dele e olhava para a vida dos amigos dele e ele via que os amigos dele tinham uma aparente felicidade que ele ainda não tinha conquistado na vida dele. Era semelhante a esses vídeos de podcast em que a gente tem hoje em dia. Então ele olhou para a vida dele mesmo e olhou para a vida desses amigos. E nesse olhar ele foi perceber o que estava faltando na vida dele e que tinha na vida dos amigos dele, tentando de alguma forma justificar o porquê a felicidade que os amigos dele tinham parecia ser mais real do que a dele. Então ele percebeu que ele ainda não havia casado e que os amigos dele já tinham casado. Então, por assimilação, ele pensou: então, o que falta para mim ser feliz é concluir um casamento, é casar com uma pessoa. Anos se passaram e ele conseguiu se casar. Só que ainda ele sentia que não tinha chegado nesse estado. Então ele olhou mais uma vez para os amigos dele e ele viu que os amigos dele nessa época já tinham filhos. Então, mais uma vez, ele assimilou: o que está faltando para mim ser feliz é que eu tenha filhos. Ele foi e teve filhos. Mas mesmo assim nada tinha mudado. Mais uma vez ele olhou para os amigos dele e ele pensou: então quando os meus filhos crescerem e eu tiver um pouco mais de liberdade, então serei feliz. Esperou, até que esses filhos crescessem. E mesmo que os filhos dele tenham crescido, ele ainda não tinha alcançado essa felicidade. E aí ele pensou mais uma vez: então quando eu for avô, quando eu tiver netos, então aí eu poderei ser feliz. Ele estava contando nesse vídeo que em todo momento ele acabava olhando para os amigos dele. Por assimilação, ele achava sempre que a grama do vizinho era mais verde, que a felicidade que os amigos tinham, que os amigos eles tinham algo que ele não tinha, e era por isso que ele estava infeliz. E ele foi contando nesse vídeo que demorou muito tempo até ele perceber que a questão não era ele casar, ter filhos, esperar ser avô, nenhuma dessas coisas. Que na verdade, quando ele estava fazendo isso, ele estava postergando a felicidade dele para um momento futuro. E nesse momento ele estava perdendo momentos preciosos da vida dele, porque ele estava sempre esperando que num próximo momento ele fosse feliz. E quando esse momento chegava, então ele tinha que esperar um outro próximo momento. Então ele nunca se permitia ser feliz. E, gente, embora pareça que não, isso é muito mais comum do que a gente pensa. A gente vê relatos de pessoas que são famosas, que são artistas, pessoas que alcançam tudo em que o famoso sonho americano deseja para todo mundo. A gente vê essas pessoas que conquistaram o aparente sucesso, fama, status, são bem-sucedidas, têm um casamento dos sonhos, são casadas com pessoas bonitas, inteligentes, também famosas. E a gente vê que mesmo em casos onde as pessoas aparentemente, na nossa visão, possam ter tudo para serem felizes, a gente vê relatos de depressão, de suicídio, a gente vê relatos onde as pessoas elas não se sentem bem,
onde elas estão num estado muito grande de desmotivação, de desanimação. E se essas pessoas muito provavelmente procurassem alguém para desabafar, muitas dessas pessoas iriam falar para elas que elas não têm o direito de reclamar, que elas estão reclamando de barriga cheia, que elas têm tudo de bom e de maravilhoso e que na verdade elas simplesmente estão infelizes porque elas estão reclamando. Porque a gente, numa visão de fora, que ainda não conquistou todas essas coisas, a gente acha erroneamente que quando a gente conquistar essas coisas, a gente também vai se permitir ser feliz. Só que o fato é que quando a gente ainda não conquista essas coisas, a gente ainda não chegou lá no final. E quando a gente ainda não chega lá no final, que o nosso ego ainda tem muita ambição, a gente acha que quando a gente conquistar essas coisas, a gente vai estar feliz. Só que quando a gente vai conquistando uma coisa, uma por uma, a gente vai ficando até empolgado quando essas coisas acontecem, quando a gente consegue cumprir uma meta que a gente tinha. Só que logo, minutos depois, dias depois, a gente já está focando em uma outra meta. Então aquilo que a gente conquistou foi mero degrau para que a gente conseguisse procurar outras coisas. Então a gente não consegue desfrutar de fato daquilo que a gente adquiriu, da meta que a gente alcançou, porque a gente está o tempo todo focando na próxima meta. E mesmo que a gente alcance essa meta que a gente estabeleceu, a gente vai ter ali uma empolgação muito pequena, uma empolgação temporária, e logo em momentos após a gente já vai estar procurando uma outra coisa pra gente ambicionar, pra gente cumprir de meta, pra gente poder sentir essa empolgação temporária de novo. Então, enquanto a gente ainda não chega nessa meta, enquanto a gente ainda tem muitas ambições, enquanto as nossas ambições ainda não estão concluídas, enquanto a gente ainda tem que se casar, tem que ter filhos, tem que criar um projeto, abrir uma empresa ou ter o emprego dos sonhos, a gente acha que no momento em que a gente completar isso, a gente vai ser feliz. Só que quando essas pessoas chegam nesse estado onde elas conquistaram tudo que as pessoas falaram que iam fazer ela feliz, elas pensam, era para eu estar feliz, eu tenho emprego dos sonhos que paga bem, eu tenho um reconhecimento social, eu tenho status, eu tenho fama, eu tenho um marido, tenho uma esposa, tenho filhos. Mas mesmo que eu tenha tudo isso, e não que eu esteja reclamando disso, mas mesmo que eu esteja tendo tudo isso, ainda sinto que está faltando alguma coisa, que eu não alcancei nada. A sociedade, ela gosta muito de pessoas que são doentiamente ambiciosas. A sociedade adora uma pessoa que é muito ambiciosa, que chega a ser doentio a ambição dessa pessoa. Porque quando a gente é muito ambicioso, a gente está se projetando o tempo todo no futuro. Então a gente não aproveita o presente. E isso é uma oportunidade da gente estar sempre consumindo o que a sociedade fala que é bom pra gente. Porque quando a gente está no presente, a gente tem que lidar com os nossos valores, com a nossa essência, com a nossa realização pessoal. Quando a gente é obrigado a ficar no presente, a gente tem que lidar com as nossas sombras, com o que está errado na nossa vida. Só que se a gente está o tempo todo focando no futuro, a gente acaba não tendo tempo para ter, sabe, um reajuste, ter uma reavaliação da nossa vida. E aí a gente vai consumindo e querendo tudo que todo mundo fala que a gente precisa ter. Então a gente arruma um carro, a sociedade lança um novo carro e a gente pensa, esse carro é muito mais atualizado do que eu tenho, então eu preciso desse carro. E aí a gente vai e conquista esse carro. E a gente tem o celular, e a sociedade vai criar uma nova tecnologia num novo celular, cria um novo modelo de celular. E a sociedade fala, nossa, isso é inovador, se você tiver isso você vai ter prestígio, vai ser famoso, as pessoas vão querer ficar perto de você, vão te amar, vão te respeitar. E é claro que a sociedade ela não fala isso diretamente. É uma lavagem cerebral que a gente acaba recebendo indiretamente, através das propagandas, das novelas, dos filmes, da escola, tudo a sociedade ela implanta isso de uma forma muito indireta, para que a gente sempre queira consumir mais e mais. Quando a gente tem um celular do ano e a sociedade lança um novo modelo de celular, a gente já se sente obsoleto. E aí a gente tem que buscar esse novo modelo de celular para poder entrar no esquema social de novo. Da mesma forma, pessoas se casam e aí se casam, veem que aquilo não é nada do que elas imaginam e aí querem sair do relacionamento
E aí, quando estão sozinhas, querem se casar de novo. E aí terminam mais uma vez porque se sentem presas. E aí as pessoas têm filhos, mas quando têm filhos, sentem que não é a missão delas. Então abandonam os filhos, não cuidam deles direito. Então a gente vê que as pessoas estão o tempo todo buscando no futuro, buscando em objetos e em metas a felicidade. Só que se elas não têm a realização pessoal interna primeiro, elas vão estar sempre buscando uma coisa que falta dentro delas. Então o que falta nessas pessoas para elas conseguirem se sentir felizes? É a parte espiritual que está gritando nelas e que elas não estão percebendo. E quando eu falo dessa parte espiritual, eu não estou falando de ir na igreja, de ser católico, de ser cristão, de ser espírita, de ser bandista. Eu não estou falando de nenhuma religião. Eu estou falando da espiritualidade por si mesma. Eu estou falando de se conectar com a sua alma, se conectar com o seu centro. De você descobrir em você quando é a voz do mundo falando em você e quando é a sua própria voz. A parar de fazer e de consumir tudo que a sociedade tem falado para você consumir, com o pretexto de que vai te fazer feliz, e você começar a reavaliar a sua vida e se perguntar o que eu gosto de fazer, o que me realiza, o que enche meu coração de alegria quando eu estou fazendo. E quando a gente se move assim para dentro, quando a gente procura a nossa realização pessoal também, a gente percebe que mesmo que a gente ainda não tenha concluído as metas que a gente tem, no momento que a gente está criando aquela meta, a gente não está fugindo desse momento. A gente não está fugindo do momento de crescimento. A gente não está esperando logo o momento em que aquilo vai desembocar num sucesso. A gente aprende a aproveitar o processo. Porque o processo, só o fazer, como a gente está conectado com a nossa essência, somente o fazer já realiza a nossa alma. Então mesmo que a gente não tenha sucesso, fama, que a gente não tenha se casado, tido uma família, a gente se sente realizado. Porque não é uma questão de pegar algo de fora e trazer para preencher o nosso buraco. É a gente preencher esse buraco encontrando a nossa alma. Para a gente poder se mover no mundo de acordo com a nossa alma. Não é uma questão de ficar meditando 24 horas por dia e não fazer nada o tempo todo. As pessoas que vão para montes, que se isolam, que estão o tempo todo meditando 24 horas por dia e que não fazem nenhum bem para o próximo, elas também estão em um engano. Elas estão também na polaridade. Só que elas decidiram negar o mundo. O que nós temos que fazer é aprender a fluir entre os dois polos. Então a gente entra em contato com a nossa essência, medita, descobre os valores da nossa alma, descobre a nossa missão, o que a gente tem que fazer, o que realmente tem a ver com a nossa alma, se é casar, se não é, se é apenas namorar, se é viver sozinho, se é ter filhos, se não é, se é ter um emprego CLT, se é criar o próprio negócio, se é trabalhar informal, se é viajar pelo mundo. A gente vai descobrir, se conectando com a nossa essência, e a gente vai perceber o que a nossa essência fala. E a gente não vai cruzar os braços. A gente não vai ficar parado. A gente vai se conectar com a nossa essência. E no momento que a gente souber o que a gente tem que fazer, a gente vai para ação. A gente vai ajudar o próximo, pôr a nossa missão em prática, fazer aquilo que nossa alma vibra em fazer, fazer aquilo em que o nosso coração dita pra gente fazer. A gente não vai ficar parado. A gente não vai ficar passivo. A gente não vai deixar a vida passar sem a gente ter feito nada. A pessoa que está conectada com o próprio coração, com a própria essência, ela não fica parada. Ela sempre quer criar projetos novos, ajudar o próximo de uma nova maneira. Ela sempre tem criatividade para criar novos projetos. Porque ela está conectada com a própria essência. Ela não está apenas fechada com o próprio intelecto. E quando essa pessoa ela vai para a vida, ela tem um frescor, ela tem uma criatividade. E o que ela põe no mundo faz sucesso. Porque, gente, a gente está numa época agora, a gente está numa transição planetária, a gente está no momento da vida aqui na Terra, que para ser espiritualmente correto, para a gente ser um ser espiritual, para a gente conhecer a nossa parte espiritual, a gente não precisa mais negar o dinheiro. Era-se a época onde para ser espiritual você precisava negar a 3D. Mas hoje não. A gente consegue ser espiritualmente correto e realizar a nossa missão de vida e também ganhar dinheiro. A gente não precisa mais escolher entre uma coisa e outra.
a gente pode fazer uma coisa que junte as duas. Porque quando a gente está conectado com a nossa essência, a gente prospera, a gente tem sucesso. E não é um sucesso que a sociedade fala, é um sucesso interno. A gente cria esse sucesso dentro da gente. Quem sabe que a gente cocria o nosso futuro nesse momento. Então, se nesse momento você está o tempo todo cocriando, você está o tempo todo falando para o universo que você não tem o direito de ser feliz, porque você não tem meta X ou Y, que você não tem o direito de ser feliz, que você não merece ser feliz, que você se nega a ser feliz, então não é um milagre que vai acontecer no futuro e que você vai permitir ser feliz. Você vai ter tanto tempo cocriado essa realidade, onde você se nega a ser feliz, que quando o futuro chegar e você tiver que lidar com todos os seus projetos que foram concluídos, você vai ter que se olhar no espelho e você vai se negar a ser feliz. Porque em todo momento você negou também ser feliz. E você acabou fazendo uma cocriação para sua vida, onde no futuro você também está infeliz com uma vida que você sente que não é sua. Então cocrie nesse momento ser feliz. Saiba que o que você tem agora é o necessário para que você realize a sua missão. Faça aquilo que é necessário. Não fique almejando metas no futuro. Tenha sim projetos e missões, mas aprenda até os pés no chão a ficar também no presente. Porque assim você aprende a aproveitar todo esse processo de crescimento do projeto, da sua missão. Você não fica só esperando que no momento você se sinta feliz lá na frente. Você se sente feliz agora. Porque a única felicidade é aquela que acontece no presente. No futuro não existe felicidade. Porque quando o futuro chega, ele só chega através do presente. Se a gente está o tempo todo negando o presente, a gente não pode ser feliz. Porque a felicidade só acontece aqui e agora, no presente. Então esse é o vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. Lembre-se, por favor, de deixar o like, se inscrever aqui no canal se você gosta desse conteúdo. Quando vocês sinalizam curtir aqui para o YouTube, você sinaliza para ele que o meu conteúdo é relevante. E ele distribui isso para outras pessoas. Se de alguma forma eu te ajudei aqui, e se alguma palavra que eu falei aqui tocou o seu coração, então, por favor, me ajude também. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos e muito obrigado por me assistir até aqui.